Começou a gravação. Então, assim, quando a gente fala numa gestão ambiental, primeiro a gente fala em gestão, tá? A certificação, ela é um processo que ela vem depois, mas quando a gente pensa em gestão ambiental, é a mesma coisa de uma gestão de qualidade. Eu quero fazer uma gestão ambiental, então eu quero fazer o quê? Eu quero atender todos os requisitos da norma e eu quero evidenciar tudo. Presta atenção nisso, tá? Porque você fez, sim, então mostra para mim o que você fez. Mostra o seu resultado, mostra a sua eficiência do seu trabalho, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala em certificação, aliás, em gestão ambiental, que parece que está meio na moda, não. Isso existe há muito tempo. Muitas empresas já eram preocupadas, né, com a parte ambiental, né, em não danificar o meio ambiente, e não prejudicar o meio ambiente, ter um controle do seu resíduo. Só que a coisa ela foi avançando, o termo, né, meio ambiente, sustentabilidade, né, foi pensando em a gente tomar cuidado hoje, né, com as coisas, né, evitar danificar o meio ambiente, para quê? Para que as gerações futuras, né, elas sejam agraciadas, né, com esse tratamento, assim como nós, em alguns casos, fomos, né. Acho que você já tem histórias aí, já ouviram falar que pessoas ou da capital, ou até mesmo do interior, né? Mas é mais interior. Olha, o camarada plantou árvore, o camarada cuidou disso, o camarada cuidou daquilo. Para quê? Para gerações futuras, né? Então o cara evitou danificar um rio para gerações futuras, né? Uma bica de água, o camarada arrumou, canalizou, enfim. Então, muitas pessoas fizeram isso. Eu lembro, né, até estava assistindo um tempo atrás, que a Avenida Ticoatira, ali na Água Rasa, um morador, ele começou a plantar árvore, né, naquele vão, né, da Ticoatira. Caramba, o camarada começou a plantar uma árvore aqui, amanhã plantava outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, e hoje é um pomar, né, um pomar não, um monte de árvores no meio da Ticoatira. E o camarada fez. Então ele fez para quê? Para gerações futuras, não é verdade? Então, quando a gente pensa em meio ambiente, é isso. Eu não vou danificar o meio ambiente hoje para não trazer transtorno para o pessoal lá na frente. Por isso que o pessoal pensa o quê? Que eles falam no pilar, né, da sustentabilidade, que é o fator econômico, o fator ambiental, né, e a sustentabilidade. Então, o que a gente tem que se preocupar? Né, com os recursos, que existem recursos renováveis e recursos não renováveis. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Né? Então, hoje o mercado está preocupado com isso, a gente tem que se preocupar. Né? Então, muitas vezes, o camarada ele pega e vai comprar um material numa embalagem, que essa embalagem demora muito tempo para se desintegrar, né? Então, tem outras embalagens que conseguem reciclar. Então, é mais fácil você comprar um exemplo, uma embalagem que consiga, terminou, né, a utilização dessa embalagem, você coloca, né, para os catadores, ou até mesmo você mesmo junta tudo e vai vender, né, vidro, plástico, metal, enfim. Isso pensando na nossa vida. Mas e para uma indústria? Né? A indústria, o que ela tinha? Ela tinha um monte de resíduos, como tem até hoje. E esses resíduos, muitas vezes eram misturados, muitas vezes eles eram de uma forma grotesca, ele era descartado, né? Em alguns casos até jogado no rio, como foi pego um monte de empresas que foram processadas, né? Pelo IBAMA e por órgãos ambientais aí, que jogavam os seus resíduos dentro de rios, tá? Então, as empresas começaram, pô, caramba, eu tenho meus resíduos, e aí o que eu vou fazer? Pensou, em primeiro lugar, fazer aquela separação.
Então, vamos fazer uma separação desses caras. Então, do momento que você pega aquele montão que era chamado lixo, né? Então, antigamente a gente chamava de lixo. No momento que você pega o lixo e você separa, né? Então, separei com papel, papelão, plástico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso vira dinheiro. Nas indústrias, isso não é diferente. E aí até o nome mudou, não é mais lixo, é resíduo industrial. Então, esses resíduos industrial, eles são separados em resíduos contaminados e não contaminados. Os resíduos não contaminados, que são esses, os triviais, papel, papelão, plástico, né, não sei o que, não sei o que. Então, as empresas, existem empresas que elas têm um volume muito grande, né, desses resíduos. E aí, o que eles fazem? Eles armazenam e vendem. Quando começaram a fazer isso, opa, começou a surgir o quê? Um outro caixa, começou a entrar dinheiro, né? Porque esse material é vendido e tem preço, né? Então, se você pega e separa papelão, separa plástico, separa metal, separa não sei o que, separa cobre, separa isso, aquilo, numa indústria, caramba, isso dá dinheiro. Em contrapartida, aqueles resíduos contaminados, né? Quais são os resíduos contaminados que a gente fala contaminado? Quando ele está com uma mancha de óleo, quando ele está com uma mancha de alguma coisa, quando ele está sujo, né? E tal, tal, tal. Esses resíduos contaminados, aí não tem jeito, a gente tem que fazer descarte. Mas como que é esse descarte? Aí ele tem que contratar uma empresa, essa empresa tem que levar e fazer um destino correto, tá? Aí o lixeiro leva o quê? O lixeiro só leva lixo, tá? Que é resultante de varreção de indústria, né, de fábrica, e mais papel servido de banheiro e cozinha, só. E para isso tem que ver se a empresa é um grande gerador de lixo ou não é um grande gerador de lixo. Se a empresa for um grande gerador de lixo, tá? Ou seja, o que é um grande gerador de lixo? É uma empresa que produza mais do que 1.400 litros por semana. Uma empresa que produz mais do que, gera, né, mais do que 1.400 litros de lixo por semana, média em litros, é considerado um grande gerador. Então, um pequeno gerador, né, então, vamos supor você, né, na sua casa, vamos falar por mês, né, então, por semana, né, vamos fechar a semana. Então, a semana, o lixeiro passa normalmente 3 dias. Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, tá? Ele passa 3 dias. Nesses 3 dias, a empresa, ela tem que desprezar, no máximo, 1.400 litros. Ah, mas como que se mede isso? É o saco de plástico, o saco de lixo, né? Normalmente um saco de lixo, ele tem 100 litros, só que ele considera cada saco 100 litros e pronto. E aí ele vai fazendo a conta, né? Então os fiscais da prefeitura, eles começam, né, a passar naquele lugar, começam a ver, eles começam a monitorar e tal, para ver se o cara é um pequeno gerador ou um grande gerador. Se, né, ele pegar e alcançar numa semana os seus 14 litros, né, os seus 1.400 litros, ou seja, então ele coloca 10 litros, né, 500 litros, né, na segunda, 500 na quarta e 400 na sexta. Né? Ou seja, coloca 5 sacos na segunda, 5 sacos na quarta e 4 sacos na sexta. Então, o que acontece? Ele é normal, é uma indústria normal, desde que esse lixo também seja um lixo exclusivo de varreção, folhagem, né? Varreção no contexto geral, e papel servido de banheiro. Ponto. Se for encontrado papel contaminado, embalagens, não sei o que, não sei o que, a empresa vai informar a empresa de coleta, e a empresa de coleta, por meio da prefeitura, vai autuar a empresa. Então, é uma coisa bem séria, tá? Então, isso é meio ambiente. A gente acaba separando o nosso lixo, que não se chama mais lixo, chama-se resíduo. E aí começou a virar dinheiro. Então, as empresas começaram a falar, caramba, eu tenho, né,
essa forma. Mas só que não é só isso, né? A gente pensa no lixo limpo, né? No resíduo limpo, que é papel, papelão, plástico, papapá. E o resíduo sujo, esse que é o problema, que a gente chama resíduo contaminado. Esse já é um grande problema. Quando eu tenho resíduo contaminado, aí a conversa é outra, porque eu tenho que ter, em primeiro lugar, uma licença no órgão ambiental, né, do seu estado. Falando de São Paulo é a CETESB, eu tenho que ter uma licença de operação na CETESB. Do momento que eu tenho uma licença de operação na CETESB, beleza, né? Então eu mostro para a CETESB todas as máquinas que eu tenho, todos os resíduos que eu gero e tal, é um monte de informações. Beleza. E essa renovação tem que ser feita a cada 3 anos. Aí eu tenho que ter uma empresa que vai me recolher esse lixo, né? Essa empresa que vai me recolher o lixo, eu vou ter que ter um documento junto com ela, né, que a gente chama de CADRE, né, que seria um certificado de autorização de destino de resíduo industrial, que agora a gente chama só de um certificado de movimentação de resíduo industrial. Então, aí eu tenho um CADRE com essa empresa. Eu vou ter um CADRE com essa empresa, um documento também, que eu tenho documento na CETESB e um documento com esse cara. Esta empresa que vai recolher o meu resíduo, ele tem um documento comigo, né? Tem esse documento comigo, e tem um documento onde ele vai destinar o resíduo. E essa empresa que vai destinar o resíduo tem um documento com ele, enfim, todos têm um documento com a CETESB. Uma forma que o negócio está amarrado. Quando o camarada recolhe meu resíduo, né, eu pago para ele, ele vai recolher meu resíduo e vai levar para um lugar. Esse lugar, por sua vez, é um local que está autorizado pela CETESB para recolher esse resíduo e fazer lá os seus trabalhos, né? Ou fazer incinerar, ou fazer uma decomposição, ou, enfim, né? Ele tem lá uma autorização na CETESB para isso. E esse é o círculo. Eu produzo, né, pego na minha produção, separo o que eu posso vender, né, o que eu posso virar dinheiro, que aí é uma parte econômica, né, uma parte que vai virar um dinheiro, só que aí a gente fala em sustentabilidade, né, então a gente usa o termo, muda o termo, então fala assim, essa parte é uma parte sustentável, esta parte é a parte que vai ser descartada. Porém, quando a gente pensa em gestão ambiental, eu tenho que fazer com que esses números eles sejam reduzidos. Que eu consiga reduzir o meu resíduo e que eu consiga reduzir também esse meu resíduo limpo, né, para vender. Tá? Então, a ideia é fazer a redução dele, né, de uma forma com que eu não gere mais uma quantidade de resíduos, tanto os resíduos limpos como os resíduos sujos, principalmente os resíduos sujos. Por isso que tem uma fiscalização gigantesca, né? Então, as empresas, elas são bem fiscalizadas. A CETESB, ela pega muito no pé, ela tem as fiscalizações dela, tem o IBAMA também, né? Porque tem situações que você tem que ter autorização da CETESB, tem situações que você tem que ter autorização também do IBAMA, né? E aí tem outra situação ambiental, que é até mesmo um poço artesiano. Você tem um poço artesiano na sua empresa, muitas empresas têm, só que é muito difícil hoje de conseguir, principalmente aqui em São Paulo, um poço artesiano. As empresas que têm, ela tem que ter autorização do DAE, né, Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, né, e essa informação a gente tem que levar para a CETESB, né, para saber quanto que está gastando, né? Aquilo, existem avaliações para saber se o solo, né? Esse local não está contaminado, essa água é para quê, né? Essa água ela deve ser exclusiva ou para produção ou para lavagem, né, lavagem de solo, né, para lavação que eles chamam, não pode ser para o consumo humano, né? E então é uma preocupação gigantesca. Você tem bastante água, mas e aí, né? Então, quando a gente fala em meio ambiente, a parte grossa é essa. Mas como que eu vou fazer documentalmente tudo isso? Então, eu tenho que ter documentos que evidenciem tudo isso, né? Eu tenho que fazer uma gestão ambiental, eu tenho que pegar e fazer uma gestão de uma forma com que eu consiga evidenciar tudo que eu gero, eu consigo evidenciar essas evoluções, inclusive que a gente chama,
uma tabela de aspectos e impactos ambientais, né? Então, a gente cria uma tabela para saber o quê? O que é aspecto, o que é impacto, né? Então, aspecto, o que eu gero, impacto, o que vai gerar no meio ambiente. Qual que vai ser o impacto disso? Pode ser um impacto positivo, como pode ser um impacto negativo do meu produto. Né? Então, eu tenho um produto que ele pode impactar positivamente com o meio ambiente, como pode ser um produto que pode impactar muito mal no meio ambiente, tá? Então, quando eu tenho a minha planilha, né, de aspecto e impacto ambiental, eu consigo saber tudo que eu tenho na empresa, tudo que eu produzo dentro da empresa e qual o que isso vai se relacionar com o meio ambiente. Tá? Isso é um dos primeiros passos quando a gente fala em gestão, fazer esta planilha, né? Esse formulário, né? Que a gente coloca aspectos e impactos. Então, eu vou pegar tudo que eu tenho, né? Qual que é o impacto disso aqui ambiental? Mas o impacto é uma contaminação de solo, é isso. Então, tem que me preocupar com essa questão para mim fazer o quê? Para mim fazer o descarte. Porém, num determinado momento que eu estou limpando minha fábrica, cai óleo no chão. Quando cai um óleo no chão, para fins ambiental, o que aconteceu? Isso contaminou o solo. Contaminou o solo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esse produto, né, do solo, eu tenho que deixar o solo virgem, né, eu tenho que limpar esse solo, né? Então, se cai num cimentado, um exemplo, um óleo, você vai lá, joga uma serragem, você limpa, joga uma água com alguma coisa, você limpa e descarta, né? Então, o que é isso? Contaminado. Tá? Contaminou. Eu não posso pegar este óleo que caiu no chão, eu jogo detergente, né, para ele dissolver, jogo um montão de água, eu jogo no ralo, um exemplo. Eu não posso. Por fins ambientais, isso me gera um problema sério. Tá? Isso me gera um problema sério. Então, eu tenho que pegar esse produto, né, que caiu no chão, esse óleo, essa contaminação qualquer, esse produto qualquer que caiu no chão, e eu tenho que retirar ele. E quando é terra, esse produto cai na terra, o que a gente tem que fazer? Tem que remover aquela terra até chegar num ponto que a gente considera que não tem mais contaminação e fazer o descarte. Então é uma coisa muito séria, né? Eu lembro que uma empresa que faz transformadores aqui em Guarulhos, né, a BB, ela tinha os seus transformadores gigantescos com ascarel, né, que é um óleo que até hoje é proibido, né, aqui no Brasil era proibido. Eles trocaram por óleo, um óleo vegetal nesses transformadores. Então esse ascarel era um problema seríssimo, e como ambiental, não é pior ainda. E na sua subestação, que tinha muitos desses transformadores, o que acontecia? Quando eles fossem fazer um teste lá interno de um outro gerador, pum, às vezes explodia, rompia, né? Um gerador desse e pum, caía o ascarel. Caía o ascarel aonde? Nas britas, né? Nas pedras, embaixo das pedras da areia. O pessoal tinha que remover tudo isso, remover, colocar em tambores, né? E aí mandar para onde? Não existia aqui no Brasil um incinerador de ascarel. Não existia, né? Na época, há 20 anos atrás, não tinha. Então, eles tinham que colocar em tambores e deixar. E vinha um navio da Alemanha, né? Não sei em quantos tempo, que aí ele recolhia esse material e levava para a Alemanha para fazer o incineramento. Hoje está mais moderno, hoje tem bastante coisa. Então, olha a preocupação quando você tem uma gestão ambiental, né? Então, aquela preocupação gigantesca, inclusive nas cargas de descarga. Então, você entra um caminhão na sua empresa, então o que é feito, né? Uma empresa que tem gestão ambiental e tal. Quando o camarada entra com o caminhão, ele para em um determinado ponto, aí o segurança ele vai verificar o quê? Se aquele caminhão ele está soltando uma quantidade de fumaça, essa quantidade de fumaça ela está acima dos limites de tolerância, então eles têm como se fosse um diamante, né? Um pedaço de papel, né? Com um buraco no meio, e tem o cinza clarinho, o cinza tal, que vai falando 10%, 20%, tal. Aí o cara manda o cara acelerar, coloca aquele papel próximo, a uma distância de 10 metros, e vai ver a cor, né, que aquele aparecer do escapamento, ele vai verificar e falar, você nem entra. Tá vazando óleo. Segurança olha por baixo. Tá vazando óleo. Também não entra. Tá? Ele não deixa um caminhão em condições precárias entrar dentro da empresa, porque o caminhão vai para lá, o que vai fazer? Contaminar solo e tal.
contaminar o meio ambiente, então é uma preocupação gigantesca. Então, quando tem uma gestão ambiental, a coisa é muito mais complexa. Quando eu penso em meio ambiente, vou pensar em meio ambiente na empresa. Então, o que é eu pensar em meio ambiente na empresa? Eu vou reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de resíduos, vou fazer reduções, tá? Fazer descarte correto, né? Lógico, fazer o descarte correto. Isso, estou cuidando do meio ambiente. Eu vou fazer a gestão ambiental. Opa, peraí, aí já tem mais algumas coisas que eu tenho que evidenciar tudo isso. Eu tenho que evidenciar que eu estou reduzindo o consumo de água, está sendo um consumo sustentável, né? Eu tenho que mostrar que minhas máquinas gastavam mais água, agora ela gasta menos. Eu vou provar que eu estou trocando as lâmpadas, né, de lâmpadas normais por lâmpadas de LED. Eu vou provar que os meus produtos são biodegradáveis. Eu vou provar, enfim, né? Que trocamos material, tinha produtos com chileno, tolueno, substituir por outro tipo de produto. Né? Tudo isso, aí eu tenho que evidenciar. Tá? Depois a gente vai ver, né? Eu vou mostrar aqui um escopo da norma, só para vocês entenderem um pouco. Tá? Então, isso é a gestão ambiental. Então, a coisa é um pouco mais complexa. Eu tenho que ter tudo isso relacionado, tudo isso muito bem escrito, né? Como que funciona. Então, não é só chegar na empresa, eu vou cuidar do meio ambiente. O que é cuidar do meio ambiente? Então eu vou reduzir água, energia e fazer coleta seletiva. Tá, mas o problema é muito maior do que isso. Né? Tem um problema muito maior. Tá, eu fiz a coleta seletiva. Tá, e o resíduo propriamente dito da produção? O que você fez? Reduziu, entendeu? O consumo das máquinas em questão de poluição. Inclusive, quando a gente fala de meio ambiente, tem uma norma específica que ela fala de ruído externo. Então, o ruído da fábrica, ele agride o meio ambiente. Então, tem que estar 70 decibéis do lado de fora. Então, se eu tenho uma máquina, eu tenho que fazer essa varredura, porque a CETESB exige, fazer a varredura do lado externo da fábrica e no seu horário de pico, que não pode ser também depois das 10 horas da noite, não pode ultrapassar 70 decibéis. Então, um monte de coisinhas. Aí você tem que ter tudo isso muito bem amarrado, tá? Então, isso quando a gente fala gestão ambiental, estou fazendo uma gestão. Então, tenho gráficos disso, eu faço a equivalência, né, em árvores, né? Então, um exemplo, monóxido de carbono, tal. Né? Tem até uma situação que chama-se crédito carbono. Né? Esse crédito carbono, o que é, né, o crédito carbono? O crédito carbono é uma empresa que ela acaba provando, evidenciando que ela reduziu o consumo de emissões para a atmosfera, né? Então, ela, né, ainda não está definido, né? Mas vamos supor que a empresa ela tem aí, pelo porte dela, ela possa emitir 1.000, né? 1.000 poluentes, um exemplo, né? Para a atmosfera, dentro da qualificação dessa empresa. E ela consegue, de 1.000, ela consegue reduzir 800 ou 200. Então, o que ela tem? Ela tem 800, né, de crédito. E aí ela pode vender esses créditos para uma empresa que também tem 1.000, só que ela polui 2.000. Então ela pega o 1.000, né, dela e compra os meus 800, compra 200 de outra empresa. Essa é a ideia do crédito carbono. Tá? Mas a coisa é muito complexa, né, para se fazer, para implantar, para chegar e falar para as empresas assim, olha, você, empresas de tanto a tanto, tem tanto, né, para emitir e tal, então é uma coisa um tanto complexa. Mas a coisa está em pauta, a coisa está rolando, e o pessoal quer ter o crédito carbono, tá? Quer ter porque, assim, veja só, é interessante até a história do monóxido do crédito carbono, porque assim, uma empresa que ela é responsável, né? É a mesma coisa que aconteceu com questão de acidente, que é o fator, né, previdenciário. Eu não posso pagar a mesma coisa de uma empresa que é irresponsável. Então, se eu sou responsável ambientalmente, eu tenho que ter eu tenho que ter uma vantagem sobre isso. Então, o que é a minha vantagem sobre isso? A minha vantagem é ser revertido essa minha benfeitoria em finanças, tá? Que é o caso do FAP, né? Que é o fator de acidente de trabalho. Então, eu tenho o seguro de acidente de trabalho, que hoje é o risco, né, de acidente de trabalho, era o SAT, agora é o RAT. Eu tenho o RAT, né?
que já é pré-estabelecido, né, em cima do grau de risco da empresa, aí eu pago esse seguro, né, esse risco para o governo. Então, se a minha empresa ela é uma empresa que não tem acidente, o meu fator é meio, né, ou seja, eu vou pagar metade, né, do que eu deveria pagar para o governo. Se eu tenho muito acidente, eu vou pagar 2, eu vou pagar dobrado. Tá? Isso força as empresas a serem responsáveis. No caso de crédito carbono, é a mesma coisa. Ele só tem que delimitar assim, olha, a minha empresa ela produz menos, né? Ela contamina menos, eu tenho que ter um benefício por isso. Tá? Então, essa que é o contexto geral. Tá? Da parte ambiental. Então, quando você pensa em meio ambiente, eu penso em sustentabilidade, eu penso em ter uma empresa sustentável, uma empresa que ela não gaste muita água, que não gaste muita energia, que não gaste, né? Ou seja, que ela consiga ter fontes renováveis, então placas solares, que a água ela seja retratada, não tratada, né? Eu consiga fazer alguma coisa para o quê? Para não ter que tirar muito do meio ambiente, tá? Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia do contexto. E que o meu resíduo, a cada dia ele diminua, tá? A cada dia ele diminua. Cada dia ele diminua. Se você parar pensar na tua casa, se você ver o tanto de resíduo, é só você fazer uma conta, né? As sacolinhas de lixo que você separa para o lixeiro quando ele passa. Tá? Então, imagine só, na sua casa tem X pessoas, você gera uma quantidade de lixo. E a nossa ideia também é reduzir esse lixo, né? Esses resíduos, né? E muitas empresas estão fazendo o quê? Com coisas retornáveis, está fazendo com, por exemplo, tem que jogar fora. É o caso da Coca-Cola, um exemplo, né? Garrafas de cerveja e tal, que você consiga fazer o retorno dele. Mas tem muitas outras coisas que não tem. Aí o pessoal criou refil. Então você compra uma embalagem, aí acabou aquele produto, você vai e compra um refil. Esse refil você coloca nesse produto, você também ambientalmente é legal. Tá? Então muitas empresas estão indo nessa linha de criar refil, tá, para aquele produto. Ou criar uma embalagem, né, que ela seja biodegradável, que ela seja de uma forma até que pode ser utilizada para outra coisa. Então, um problema sério era as garrafas PET. As garrafas PET eram um problema sério nos rios e não sei o que, não sei o que. Então, o que eles começaram a pensar? Então, vamos pegar essas garrafas, o pessoal começou a tira, começou a fazer fio, não sei o que, começaram a fazer um montão de coisas. Né? Existe um monte de ambientalistas aí, que os caras são monstros, os caras, eles vão atrás, o cara pesquisa e começa a fazer. É o caso do pneu, nós temos problemas sérios com o pneu. Pneu no mundo inteiro. Então, alguém falou, a gente consegue destruir o pneu, né, e fazer ele virar, né, um agregado no concreto para fazer aí asfalto e tal, papapá. Ótimo, né? Então, a gente tem visto muita coisa bacana, né, que o pessoal está fazendo. Os refrigerantes, né, em latinhas de metal, né, de alumínio. Então, a galera incentiva, né, a galera a guardar isso, ou separar, né, para dar para um catador, papelão, né, antigamente muitas embalagens vinham no papelão, hoje elas vêm em plástico, né, então vidro, né, muitas embalagens que eram de plástico, a dona de casa hoje compra vidro, porque ela pode se utilizar, né, para outras coisas, enfim, isto é meio ambiente, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a norma, né? O escopo da norma, não é a norma eu pretendo mostrar amanhã, tá? Então hoje só quero mostrar só essa parte aqui para vocês entenderem um pouco da 14.000. Estão enxergando? Sim. Então tá. Então essa aqui Sim, é a ISO. professor. Beleza. A ISO 14.000, né? BNT-NBR ISO 14.001, né? Que é a introdução à BNT de 2015 também, né? Então, ela mostra que a ISO 14.000 é uma norma aceita internacionalmente, né, que define os requisitos para quê? Para colocar um sistema de gestão ambiental em vigor.
ela ajuda a melhorar o desempenho das empresas, né, por meio da utilização eficiente dos recursos e também da redução da quantidade de resíduos, ganhando assim o quê? Uma vantagem competitiva, né, e a confiança das partes interessadas. Então, o que é um sistema de gestão ambiental? O que é isso aí, né? Então, esse sistema de gestão ambiental, ele ajuda o quê? As empresas a identificar, gerenciar, monitorar e controlar questões ambientais de maneira holística. Então, ela consegue fazer do momento que você consegue colocar em gráficos, monitorar. Tá? Você identifica e você monitora, você controla de uma maneira pontual, na hora, entendeu? No momento. Então, você tem tudo essa informação, né? Um exemplo lá na fábrica, eu monitoro a água, todo dia eu vou no relógio e vejo, faço uma anotação, né? Então, eu sei exatamente quanto eu gastei de um dia para o outro, e se tiver um vazamento na empresa, eu já detecto no ato, tá? Então, mas existe um aparelhinho que você pode colocar. Existe um aparelhinho que ele te manda a mensagem também, né? Hoje a tecnologia está bem avançada. Então, essa NBR, a BNT, né, NBR ISO 14001, ela adequa-se a todos os tipos e tamanhos de empresa, seja ela sem fins lucrativos, né, ou até mesmo governamentais. Ela exige que as empresas considerem todas as questões ambientais relativas às suas operações, como a poluição do ar, questões referentes à água e ao esgoto, a geração de resíduos, a contaminação do solo, a mitigação e adaptação às alterações climáticas e também a utilização eficiente dos recursos, né? Assim como todas as normas do sistema de gestão, a ISO 14001, ela inclui a necessidade de melhoria contínua. Nós já falamos, né, na gestão de qualidade, então tudo que é gestão é melhoria contínua. Cada dia a gente tem que melhorar, cada dia a gente tem que utilizar as tecnologias aí que existem, né? Isso é muito importante. Melhoria contínua dos sistemas de uma empresa e a abordagem das questões ambientais. A norma ela foi recentemente revista, né, com melhorias fundamentais, como o aumento da crescente relevância da gestão ambiental nos processos de planejamento estratégico de uma empresa. Maior contribuição por parte da liderança e um compromisso intenso em relação ao quê? A iniciativa proativa que impulsione quem? O desempenho ambiental, tá? Então, ela teve uma revisão em 2015 e isso ajudou bastante, né, nessa questão de colocar a liderança, que nós já falamos da liderança lá na 14.000, na 9.000, então isso é importante, terem bons líderes, pessoas responsáveis para fazer a coisa acontecer. E aí eu tenho, quais são os benefícios, né, da 14.001 que elas podem trazer para a minha empresa? Então, existem inúmeros motivos, né, para as empresas adotarem uma abordagem estratégica a fim de melhorar o seu desempenho ambiental. Esses usuários da normas, eles relatam que a BNT, ela ajuda a quê? Primeiro, a demonstrar conformidade com requisitos legais e regulamentares atuais e futuros. Então, eu consigo, né, a partir de acompanhar a norma, ter aqueles requisitos, né, da norma, eu consigo fazer isso virar minha rotina, então eu consigo evidenciar, eu consigo ter essas conformidades. Isso ajuda muito, tá? Do que você fazer uma coisa totalmente aleatória. Aumentar o envolvimento da liderança e comprometimento dos funcionários. Isso também, nós já vimos até na 9. Melhorar a reputação da empresa e a confiança das partes interessadas mediante comunicação estratégica. Lógico, por isso que muitas empresas, ela colocam nos seus sites que elas é uma empresa responsável, é uma empresa ambientalmente correta, uma empresa de qualidade, tal, e ela coloca suas certificações, e isso acaba o quê? Criando uma credibilidade. É lógico, né, que cria uma credibilidade. As pessoas que vão comprar de uma empresa, primeiro ela visa o quê? Uma empresa que é responsável, sustentável, isso é importante, principalmente para grandes empresas que querem contratar outras empresas para ser seus parceiros. Oferecer vantagens competitivas e financeiras, aumentando a eficiência e reduzindo custos, né? Lógico, porque sempre a gente pensa nisso, né? Então, ter aí a parte, a vantagem, né, competitiva e reduzir os custos, né? Isso toda empresa quer.
incentivar a melhoria do desempenho ambiental por parte dos fornecedores, também fazer com que os fornecedores, eles também estejam na mesma pegada, né? Integrando-se ao sistema de negócio também da minha empresa. Então, aqui aí um monte de placas aí de solares. Todas as normas ABNT são revisadas regularmente a fim de garantir que permaneçam relevantes. Então, por que a ABNT da ISO 14 foi revisada? Então, toda a norma, elas são regularmente analisadas e revisadas, sempre, 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 a fim de quê? Garantir que permaneçam relevantes para o mercado. A 14.001 de 2015, ela abordará as mais recentes tendências, incluindo o crescimento, o reconhecimento por parte das empresas da necessidade de levar em consideração os elementos internos e externos que influenciam o seu impacto ambiental, como, por exemplo, a volatilidade do clima e o contexto competitivo em que estão inseridos. Essas alterações também asseguram que a norma seja compatível com outras normas de gestão. Para quê? Para fazer uma gestão integrada, né, que nós falamos, e depois a gente vai ver como que isso funciona numa empresa que tem tudo isso junto e misturado, né? Então, a BNT 14, a ISO 14001, ela exige o maior comprometimento da liderança. Quais são essas melhorias? Primeiro, né, que a gestão ambiental ela seja mais importante no posicionamento estratégico da empresa. Né? Isso é lógico, porque quando eu penso em posicionamento estratégico, quando eu penso em estratégia da empresa, em questão ambiental, evidenciar tudo isso, evidenciar que a empresa é uma empresa responsável, é uma empresa que ela não agride o meio ambiente. Então, existem muitas empresas, né? Se nós talvez estivéssemos no nosso presencial, a gente ia visitar alguma empresa, principalmente a gente tem o hábito de visitar a Carbocloro, né? Lá em Cubatão, a Carbocloro é uma empresa referência em meio ambiente, é uma empresa que ela consegue provar, né, que o que ela produz não faz mal, que não é prejudicial, ela tem dentro, né, da sua área, né, a água que sai da produção, ela trata essa água e vai para um lugar onde tem peixes, né? Então ela consegue até evidenciar isso, ela consegue evidenciar que ela cuida da flora, né? Então existe lá uma parte gigantesca, cheia de animais que ela cuida, né? Que são animais que pegou aí de uma forma clandestina, eles levam para lá, enfim, então eles têm um trabalho maravilhoso ambiental, né? E eles mostram isso, né? E é importante ter uma parte da norma que ela fala que isso tem que evidenciar mesmo, tem que mostrar, né, para a sociedade entender que aquela empresa ela não é uma empresa que prejudica o meio ambiente, é uma empresa que ela está ali, ela consegue mostrar que mesmo eu produzindo um produto, eu consigo produzir o meu produto de uma forma sustentável, tá? Maior comprometimento da liderança, a implementação de iniciativas proativas que visem proteger o meio ambiente contra danos à degradação, como, por exemplo, o uso sustentável de recursos e a mitigação de alterações climáticas, né? Então, muitas empresas, elas acabam danificando o solo, né? Então, acaba danificando o solo, e o que acontece, né? Principalmente essas empresas de minério e tal, ela tem que pegar, explorar uma determinada parte durante um determinado tempo, depois ela tem que voltar essa área degradada ao que ela era. Então ela tem que tratar todo esse ambiente, deixar muito bem, né, calcificado e tal, e plantar, deixar ele perfeito, e ele vai para outra área. Depois que usa essa outra área, e assim vai, né? Isso aí que tem que fazer. Então, ele tem que evitar esses danos e também degradação, né? A degradação, tá? Então, isso é importante. O enfoque no conceito do ciclo de vida, né, a fim de garantir que os aspectos ambientais sejam levados em consideração desde o desenvolvimento até o fim da vida útil do produto. Então, quando a empresa ela pensa, né, no seu aspecto impacto ambiental, ela pensa no quê? Ela fala assim, olha, eu vou fazer o meu aspecto impacto. Então, esse impacto no meio ambiente vai demorar quanto tempo? Que ele fala da vida útil do produto. Esse produto, ele vai durar quanto tempo?
Tá? Quanto tempo a pessoa vai usar e depois jogar fora? O que ela vai fazer com esse produto? Então, começa a pensar, né? Então, eu pego o meu produto e aí ele tem uma vida útil, vamos supor, um chute, tá? Eu tenho um celular, ele dura quanto tempo? Professor, dura 2 anos, 3 anos. Então 3 anos. Então, a vida útil de um celular são 3 anos, tá? E aí? Depois, o que eu faço com esse celular? Muitas pessoas jogam fora, descartam, né, jogando em qualquer meio. Caramba, mas isso não é certo. Hoje existem empresas que pegam esses celulares, eles arrumam, né, tiram as peças que são importantes, substituem por outras peças novas, e aí viram um celular como se fosse de segunda linha, um recuperado, e acaba vendendo mais barato. Tá? Então, existe esse segundo momento. Imagine só, você tem uma máquina de lavar, quebrou, você joga no meio da rua, joga no rio. Acho que vocês cansaram de ver isso, né? Guarda-roupa, o camarada tem um guarda-roupa, quebrou, joga no meio da rua para esperar o catatreco passar. E, graças a Deus aqui nós temos, né? O São Paulo nós temos aí o catatreco, que a prefeitura ela passa e vai recolhendo todos esses caras aí que são jogados no meio da rua para levar para um destino correto. Então, a adoção de uma estratégia de comunicação com foco nas partes interessadas, né, sobre o meu fornecedor, sobre o meu cliente, tudo tem que falar a mesma língua. Além disso, ela possibilita uma integração mais fácil, né, a outro sistema de gestão, visto que tem as mesmas estruturas e os mesmos termos e definições. Então, é fácil integrar a ISO 14000 com a ISO 9000, por exemplo. Né? Eu consigo fazer de uma forma bem tranquila, porque os requisitos das normas eles são semelhantes. Sou certificado pela 14000. O que isso significa? Só que está 14.000, 2004, nós estamos falando de 2015. Então, a empresa é concedida um período de transição de 3 anos. Então, 2004, né, ela tem 2007, 2007 tem 2010, 2010 tem 2013, e aí ela vai para 2015. Então, 2015 2013, 2016. Quando chegar em 2016, aí o que vai acontecer? Ela vai pegar e vai fazer a alteração dessa norma. Tá? Então, são alguns ajustes que ela vai passar para 2015. Aí depois tem 2018, um exemplo, né? Então, vai alterar para 2018. Aí tem 2021, vamos supor que tem uma norma, né? Foi revista agora. Então, quando chegar nesse momento, ela vai ser atualizada e simples assim. Uma vez que a revisão foi publicada para que essas normas migrem para a edição mais recente da norma, então não tem problema nenhum. Após esse período, se quiserem a certificação independente, você terá que obter de acordo com a nova versão. Caso contrário, então eu vou adequar a minha de 2004 para a minha de 2015. Tá? Então, as alterações são muito poucas. Devo obter certificação? Devo obter essa certificação? Né? Então, a certificação, ela não é obrigatória, né? Nós já falamos isso. E as empresas podem aproveitar muito dos benefícios da norma sem precisar passar pelo processo de certificação. Então, eu posso, a 9000 abrir aqui para vocês, você pode pegar a 9000, né, esmiuçar ela e aplicar, fazer uma gestão da 9000. Como a 14000 é a mesma coisa. Então, que nem onde eu trabalho, eu não sou certificado pela 14000, a gente não tem nenhuma certificação. Então, o que eu faço, né? Tem uma certificação semelhante, que eu já falei, que é a FSC. Mas aí, o que eu faço? Eu conhecendo a norma, o que eu vou fazendo ela acontecer? Né? Eu vou fazendo ela acontecer. Então, eu tenho tudo marcado, tenho tudo. Então, se hoje nós for bem subjetiva, não bem objetiva, então tivemos lá uma redução gigantesca. Aí eu consigo evidenciar isso porque eu fiz planilhas e tal, né? Então a gente consegue mostrar até quanto que, em fazendo cálculos, né, quanto que eu deixei, né, de poluir a atmosfera, tá? Então, no entanto, a certificação independe, né, nas quais um órgão independente auditora suas práticas como base dos requisitos da norma.
Então, é uma forma de demonstrar aos seus compradores, clientes, fornecedores e outras partes interessadas que sua empresa implementou a norma de forma adequada. Além disso, para algumas empresas, isso ajuda o quê? A demonstrar a forma como cumpriram as exigências regulamentares ou também as contratuais. Tá? Então, isso é muito importante. Como colocar em prática isso aí? Né? Então, é a mesma coisa da 14.000. Então, aqui estão as dicas. Primeiro passo, né, definir seu objetivo, né, o que você pretende alcançar com a norma, o que você quer fazer com a norma. Você quer isso mesmo? Quero, beleza. Né? Segundo, obter a confiança da alta gestão, a mesma coisa. Então, a alta gestão quer ter isso, é essencial que os líderes da empresa, eles apoiem nesses objetivos, né, desse sistema de gestão ambiental, né, eficiente e que estejam comprometidos também com o processo. Já no terceiro passo é o quê? Obter uma boa perspectiva dos processos e os sistemas existentes, que influenciam o quê? O seu impacto ambiental. É isso que sustentará o seu sistema de gestão ambiental. Ele permitirá identificar mais facilmente eventuais falhas. Então, é complicado. Vamos supor, né, um exemplo, tá? Você acaba pegando aí, a sua empresa, ela produz veneno para matar alguma coisa, né? Matar mato, né? Então, veja bem, qual é o impacto disso ambientalmente? Então, mas eu posso ser certificado? Eu posso ser certificado, mas eu vou ter uma série de problemas que eu tenho que, quando eu chego na minha planilha, né, de aspecto e impacto, eu vou jogar esse veneno vai matar o mato, entre aspas, né, o produto até fugiu da cabeça, ele está proibido no Brasil há muitos anos, né? Roundup, fugiu o nome agora, né? Então, esse produto, ele foi abominado do nosso país e de muitos países aí que pensam em meio ambiente, porque ele matava o mato e ia matando por baixo. Então, o que ele fazia? Contaminava o lençol freático, aí naquela parte não ia nascer mais mato, porque matava mesmo todo o mato, tal, e ia descendo, contaminando o meio ambiente, tal, era uma coisa de louco. Esse produto, ele não foi desenvolvido para isso. Esse produto ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, que foi para jogar, né, nos matos, para matar os matos, porque os soldados eles vinham entrando no meio do mato e aquela coisa toda, então joga aquele mata-mato, mata todos os matos, e você dá para ver o seu oponente e enfiar a bala nele. Tá? A ideia era essa. Outras normas e séries que podem ser úteis, né? Então a 14.000 ela é composta por várias normas que complementam, né? Então, tem a 14.004, que oferece orientação desde a incorporação, implementação, manutenção, até a melhoria do sistema de gestão ambiental, né? Bem como adaptação também de outros sistemas de gestão. A 14.006, que é destinada a empresas que implementaram o sistema de gestão ambiental em conformidade com a 14.001, né? Mas podem integrar a concepção ecológica, né, a outro sistema de gestão, né, coloca outra parte embutida nela. A 14.064-1, que estabelece os princípios e também os requisitos de nível organizacional para quantificação e também a comunicação das emissões e compensação de gás de efeito estufa. Tá? Então, já é mais direto, né? Aquelas empresas que têm um problema sério aí de gases, né? Que prejudicam o meio ambiente. Tá? Então, é isso, finalzinho aqui, a informação da BNT. Beleza? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Pelo menos essa parte introdutória, para vocês começarem a entender um pouco de meio ambiente, começar a mentalizar isso, né? Amanhã a gente amadurece mais um pouquinho, quando eu abro, né? Eu vou esmiuçar a norma, depois a gente mostra, assim, uma auditoria, aí vocês começam a estar bem familiarizados com o assunto. Beleza, Professor, galera? Sim. então, referente a essa parte aí, lá na empresa, por enquanto eu estou trabalhando nessa parte, né? Que eu separo os materiais, os contaminados, os materiais que é reciclável. Aí eu mexo com tudo isso. Aí tem a parte do tratamento também, da água lá também, que é tratada. Aí
Então, aí o que você faz? Se você relaciona, não é isso? Você marca volume, você marca, né, quanto que foi tratado, de que forma que foi tratado, esse resíduo, a quantidade desse resíduo para fazer o descarte, não é isso? Isso mesmo. Aí eu passo, aí tô no final do mês, quando é no começo do mês, eu passo toda a quantidade para a técnica, que é a minha chefe, ela faz a soma e põe na planilha. Aí toda semana também tô pesando o lixo orgânico. Aí tem o lixo orgânico que leva lá para frente na lixeira, que vem acho que vem 3 vezes na semana. Aí você peso, coloco na planilha e no final do mês eu mando tudo para ela soma. Vê a quantidade de lixo. Mas que lixo é esse que você coloca lá? Que lixo que é esse? Lá coloco lixo orgânico, em vez em quando coloca a comida que sai lá sai da parte do refeitório. É mais plástico contaminado mesmo. É o que gera mais lixo lá. Entendi. Então, tudo isso é o que nós acabamos de falar. Você consegue o quê? Evidenciar, você consegue o quê? Relacionar tudo isso. A partir daí, você consegue criar gráficos onde você consegue monitorar se você está reduzindo o seu consumo não, a sua geração de resíduos, né? Então, até mesmo, olha que interessante, dentro do que você está falando. Eu já vi empresas que fizeram o seguinte, eles, um determinado dia da semana, né, eles davam como sobremesa melancia. O que acontece com a melancia? Né? Melancia no restaurante, eles cortam a melancia e te dão um pedaço, né, de melancia, você vai comer o quê? A parte vermelha e tem a casca, não é verdade? Então, quantas melancias elas são, né, no restaurante? E isso, na hora do descarte, é muito pesado. É muito pesado, não é verdade? Melancia, casca da melancia, pesado. Então, isso gerava um peso gigantesco. Então, quando ia fazer a planilha de descarte, né, desses resíduos, né, da cozinha, como você faz, pesar, fala, porra, mas está muito pesado. Ou seja, naquele dia tinha um maior. E no outro dia, a banana, né? Então, pega a banana, você tem a casca, tem um descarte da casca. Você pega uma laranja, tem a casca da laranja que você descarta. Então, o que o pessoal começou a pensar? O pessoal começou a pensar em coisas diferentes. Né? Uma sobremesa que tivesse o mesmo teor de vitamina desses caras, né? Dessa fruta, mas fosse de uma outra forma, como uma gelatina, alguma coisa, pensando na geração de resíduo. Vocês estão entendendo? Então, olha como o negócio, ele mexe com a cabeça. Então, por isso que o pessoal servia você, né, no restaurante. O que acontecia? O cara colocou muita comida, eu não vou comer esse negócio. E você jogava fora. É um peso, porque vai para o lixo. Então, no momento que eu deixo você se servir, você vai pegar o quê? E aí tem aquela educação alimentar, né? Olha, come um pouquinho, pipipi, papapá. Então você acaba pegando o quê? Pouca comida. Não pouca, você vai pegar o que realmente você quer comer, tá? Diferente de quando tem a tiazona lá, né? Aquelas papapá, e aí você não come tudo aquilo. Então, ambientalmente, isso é um problema para a gente, porque é um descarte, igual você faz, você pesa, quando você vai pesar já era. Então, por isso que muitas empresas, ou ela compra a melancia já pronta, a melancia sem a casca, onde é só a fruta, o camarada vai e come só a parte e já era, né? Melão é a mesma coisa, que mais? Banana, laranja. Então, isso, né? Num restaurante grande, só de casca é muita coisa. Entendeu? Por isso que tem que ser pesado mesmo esse resíduo e fazer controle. Então, a gente está tendo muito peso nesse negócio. Então, peraí, vamos avaliar. Por que está pesado? Porque está pesado porque lá na cozinha você viu melancia. Porque está pesado, porque lá no refeitório hoje os caras deram um coco para cada funcionário, um coco. Então imagine um coco. Você pega um coco pesado para caramba, você bebe a aguinha, depois daquele cara, o que você vai fazer? Vai para o lixo. E aí quando você pesa, olha o tamanho do peso. Tá, isso vai entrar tudo na sua estatística como resíduo. Então os números aumentam.
Por isso que a gente tem que dar uma avaliada nisso. Então, é uma coisa bem complexa. É o que você faz, né? Você acaba pesando todos os lixos aí e falando a cada semana, olha, eu estou gastando mais, eu estou gastando menos, só que não é só isso. Não é só isso, não é só pesar e colocar na planilha. Peraí, eu tenho que fazer um estudo sobre por que aumentou e por que diminuiu. Por que aumentou? Por que aumentou? Porque, sei lá, os caras serviram costela, né? E só aqueles ossos. O osso não se come, você joga fora, entendeu? Então, peraí. O peso vai ser maior do meu lixo do que. Então, estas coisas também interferem. Então, quando você pesa o seu lixo, né, o seu descarte, aí você tem que estudar o que está nele, entendeu? Então é uma coisa bem complexa, eu tenho que anotar lá o que foi, tal, discutir com o restaurante, discutir com quem produz, mas precisa mesmo tudo isso aí, precisa, por isso que muitas embalagens hoje, papelão, madeira, né, aquelas coisas mais pesadas e tal, o pessoal já está tirando, é só plástico, né, ou só stretch, beleza? Entendeu, Romerico? Entendi, professor. Então, lá na empresa, poucas coisas que não é reciclável. A maioria, tudo é reciclado. A parte de ferro, tem uma empresa que leva, os plásticos, tem uma empresa também que, como eu que separo, a parte de plástico e papelão, aí sei a quantidade, quanto que sai por mês. Aí, graças a Deus, lá tem feito de uma forma que tem aproveitado tudo. Então, só que aí tem um probleminha. Aí eu penso assim, quando você tem resíduo de produção, tá? O resto da produção, vamos falar isso, aí eu tenho que avaliar, vamos supor, tá saindo muito resto, né? Muita sobrinha de produto. Tá, mas eu tô vendendo, tô ganhando dinheiro. Não, peraí. Esse produto, eu tenho que ver minha gestão da qualidade também. Porque eu estou tendo aqui um monte de resíduos de industrial, tá? Então um montão de ferro. Vamos supor, sobrou um montão de ferro. Então, será que essa sobra, né, que está caindo aqui, eu estou vendendo, estou ganhando dinheiro, tá? Mas será que essa sobra não é lá na gestão da minha qualidade, que as máquinas estão pisando na bola, eles estão fazendo alguma coisa errada, que é onde gera muito resíduo? Então, é isso que eu tenho que ver. É isso que eu tenho que levar para juntar com a qualidade e rever processo. Tá entendendo? Por isso, então, se eu tenho muito resíduo na minha produção, eu de cara já tenho que ver, mas por que está gerando tanto resíduo? Por quê? Está gerando um monte de resíduos da produção. Espera aí, eu tenho que avaliar. Eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo, se a máquina não está alinhada, se está tendo, não tem uma gestão de qualidade lá, não tem um inspetor de qualidade, não tem um cara lá que está examinando, porque o que acontece? Está saindo lá um montão de peças defeituosas e está indo para onde? Para o descarte. Entendeu? E aí é ruim. Aí é ruim. É diferente de uma empresa que ela consegue, tá? Vamos supor, então, uma empresa de metal, né? Ela consegue pegar isso e jogar na refusão, derrete isso e volta para a produção. Então, vamos supor, o metal, essas latinhas aí de metal, né? De alumínio. O que acontece? O camarada faz as latinhas. O que sobra, né, caiu, danificou, tal, ele não vai para o descarte, ele não vai para o resíduo para vender, não. Ele volta para a refusão, derrete de novo e vai fazer novas latas. Então, o resíduo é muito pouco, entendeu? E isso é gestão de qualidade. Aí onde eu tenho que discutir junto com o pessoal da produção o que está rolando. Tá entendendo? Eu tenho que discutir. Então, se eu tenho muito resíduo de determinadas coisas, eu já tenho que ir com os dois pés no peito da produção. Né? Chamar o chefão da produção. Eu lembro que lá na gráfica eu falei isso com o gerente assumiu. Aí eu, Milton, vim conversar com você, o que você tem aí para me falar? Eu falei, uma coisinha só, vem cá. Aí eu levei ele na para. Né? Na para onde é o resto, né, do material de produção, vai para lá e aí faz um fardo e vende, né? Aí eu falei, aqui você tem que passar todo dia. É aqui, entendeu? Que você vai ver o erro dos seus funcionários. Porque imagina o cara vai imprimir um negócio e a máquina é muito rápida. Tá? O cara vai imprimir, só que ele não ajustou a máquina e a cor saiu errada. E quando passou 1.000 folhas, 2.000 folhas, 3.000 folhas. E o que vai fazer com isso? É descarte. Aí o cara pega aquilo lá e joga lá na para.
tipo assim, para ninguém ver, né? Então, perdeu-se 3.000 folhas. E aí o cara tem que ir lá olhar, opa, 3.000, de onde saiu dessa máquina? Ô filhão, como é que é isso aqui? Como que você deixa perder 3.000 folhas? E aí? Entendeu? Isso é um problema sério, é muito sério. Na indústria gráfica é seríssimo. Então, eu falei para ele, a primeira coisa, todo dia você tem que olhar na para. E aí você vai ver se a sua gestão está sendo boa ou não. O cara começou a passar na para e descobriu coisas horríveis. Horríveis. O pessoal produzia errado, né? Um tal, não acertava os botões lá, tal, saía uma cor diferente, né? Eu não chegava naquela cor que o cliente queria, era descartado. O cara jogava para cima, jogava para para. Opa, não sei de nada, papelzinho novo, bip, tá tudo certinho. Opa, mas e aí? E a para lá? A para é caguetagem. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida aí? Eu tenho só uma. Pode fazer, Mayara. No começo do PDF está falando lá que isso daí é uma NBR. Isso daí é só para a gente ter um parâmetro ou é obrigatório implementar isso na empresa? Não. Veja só, NBR, lembra que eu falei na aula passada? Então tem a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, que é uma norma brasileira, depois vem ISO 14001. Então é uma norma ISO, tá? ISO, tal, que ela tá pronta, ISO. Só que quando chega no Brasil, essa ISO está em inglês. Aí ela passa pelo crivo de quem? Da ABNT, que a ABNT ajudou a fazer essa norma. E aí ela passa para português e ela se agrega a ABNT, NBR e ISO 14001, tá? Então, isso não é obrigatório. Se sua empresa quiser fazer, faça. Não é um ato obrigatório, entendeu? Não é. Eu quero fazer para uma certificação. Tudo bem. Eu não quero fazer, eu só quero acompanhar os requisitos e introduzir na minha empresa. Tudo bem também, não tem problema. Mas aí eu não sou autuada por isso. Não existe autuação, não. Não existe autuação. Não existe autuação assim. Você tem na sua empresa, independente se você tem ISO, não tem ISO, tem isso, tem aquilo, não interessa. Você tem que ter as autorizações legais para sua empresa funcionar. Isso independe de norma, esquece norma. Então, a sua empresa, para funcionar, ela tem que ter uma licença, ela produz. Se ela produz, ela tem que ter uma licença na CETESB. Assim como tem que ter uma licença na prefeitura, assim como tem que ter uma licença no corpo de bombeiro, dependendo o que você produz, você tem que ter uma licença na Polícia Federal, tem que ter uma licença no IBAMA, no Exército, enfim. Aí você tem que ter essas licenças. Porque são produtos que você é Polícia Civil, então você tem que ter essas licenças. Ponto. Tá independente. Então vamos supor, você não tem certificação, só que você gera resíduo. Tá? Na sua empresa gera resíduo. Então, primeiro que você tem que ter lá a sua licença de operação junto à CETESB. Se esse resíduo ele não é prejudicial, isso, quando você mandar para a CETESB, isso vai ser evidenciado. Não é prejudicial, não é nada. O que é resíduo? Papelão, plástico, só isso que gera. Tudo bem, você coloca e manda para o lixeiro. Desde que não ultrapasse os 1.400 litros por semana. Se ultrapassar, você já é um grande gerador de lixo. Sendo um grande gerador de lixo, a prefeitura não recolhe mais. Você tem que contratar uma empresa para recolher. Aí você tem que ir na prefeitura, fazer um processo de grande gerador de lixo, tá? E aí, tudo bem, né? O lixo o cara leva, acabou. Eu tenho resíduos da indústria, aí eu já tenho que ter autorização da CETESB, eu tenho que ter um cadre com uma empresa para levar esse resíduo para algum lugar, tudo certinho, tá bom? Tá bom, entendi. Tá, então não tem nada a ver, eu não preciso ser certificado, tá? Não quero certificação, não quero fazer nada, só que a minha empresa ela tem que ter esses documentos, elas têm que ter essas autorizações. Qualquer empresa de cara, ela tem que ter uma licença de operação da prefeitura. De cara, ela tem que ter
a licença do Corpo de Bombeiro. E dependendo se ela produz, ela tem que ter uma licença da CETESB. E de cara, se ela tiver outros problemas, ela tem que ter licença do IBAMA. Se ela tem produto controlado, como benzina, álcool e cloro, e mais um montão de coisa, tem que ter uma permissão da Polícia Civil. Se ela tem explosivo, tem que ter uma permissão do Exército. Entendeu? Então, isso tem que ter. Isso faz parte do contexto documental. Não tem nada a ver com certificação. Entendeu, Mayara? Entendi, sim. Consegui diferenciar. Obrigada. Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma dúvida relacionada à planilha de levantamento dos resíduos. Isso. Todas as empresas vão utilizar a Laia ou elas podem desenvolver a que elas quiserem? Desenvolve. O que a norma pede? Isso é a norma, tá? A norma, ela pede que você tenha uma laia ou uma maia, que você não interessa, ou uma planilha de aspecto e impacto ambiental, ponto. Então, eu tenho que ter o meu produto, todos os produtos, eu tenho que ter uma relação, né, dos produtos, qual que é o meu impacto, o meu aspecto, né, o que ele gera, né, internamente, e qual que vai ser o impacto lá fora, o que ele vai agregar no meio ambiente. Pode ser que esse impacto seja um impacto positivo, mas pode ser que esse impacto seja negativo. Então, eu tenho que ter essa planilha com todos esses aspectos, tá? Isso é para quem é certificado, né? Para quem tem uma certificação, ou pra, né, se você quiser fazer só o acompanhamento dos requisitos da norma, tá? E o pessoal não vai te perguntar, porque se você estiver lá na CETESB, a CETESB, ela não pede o aspecto impacto. Ele só pede o que você gera, tá? E a quantidade que você gera por ano e tal, e para onde você vai mandar isso aí, ponto. E ele consegue amarrar. Entendeu? Você gerou esse resíduo, a empresa X transportou e a empresa Y fez aí a destinação final. Ou incinerou, ou aterrou, enfim. Tá? Então, isso não interessa. E interessa para uma certificação, né? Para quando eu tenho uma certificação da 14.000, que aí sim eu tenho que demonstrar o meu aspecto impacto, que eu estou falando do produto, tá? Estou falando produto. Não, pode falar. Relacionado a isso mesmo, uma empresa que está implantando a ISO 14.000. Ela necessariamente precisa da Laia ou ela pode inventar uma planilha, sei lá? Não, ela pode inventar uma planilha, o nome que ela quiser. A planilha, conforme a norma, ela tem que identificar aspecto e impacto. O nome que você vai dar, o nome, Laia, Maia, Laia, Lacraia, isso não interessa. O importante é você fazer uma relação dos seus produtos, qual é o impacto dele, qual é o aspecto. Tá? Então, isso, o nome que você vai dar dessa planilha de identificação de aspecto e impacto, planilha de impacto, de aspecto e impacto, planilha de aspecto e impacto. O nome que você vai dar não tem problema. Só que no caso, quando eu for auditar, aí eu vou chegar, o que pede a norma? A norma pede um levantamento, né, uma informação dos seus aspectos e impacto. A empresa ela deve apresentar os seus aspectos e impacto ambiental. Então, deve me apresentar. Então, você vai me apresentar. Quais são os seus aspectos de impacto? Está aqui minha planilha. Agora, o nome, estou um pouco me lixando. O importante é você pegar e colocar lá. O parafuso de ferro, né? Eu usei tal produto nele, esse é o aspecto. Impacto dele, ele deteriora, né? Ele vai demorar 10 anos, 5 anos para se degradar, né? Beleza. Ótimo. Entendeu? Eu estou usando uma liga que ele vai no solo, se ele for jogado no rio, em um ano ele deteriora. Só que ele não vai agredir o meio ambiente, ele não vai matar um peixe, não vai matar um bicho. Entendeu? Então, isso Sim. É o impacto. O que o seu produto vai impactar com o meio ambiente? O que vai impactar? E isso é um monte de coisa, tá?
Isso não é só produto. Você tem empilhadeira, um exemplo. Sua empilhadeira é o quê? A minha empilhadeira é a GLP. GLP, sai fumaça? Ah, gás, gasolina, diesel, sai gás, opa, polui o meio ambiente, entendeu? Então, eu tenho o meu aspecto que é a empilhadeira e o meu impacto que é o quê? A contaminação. Quanto que sai de monóxido de carbono dessa empilhadeira? Aí você tem que calcular metros, né, de gás, quanto isso gera em monóxido de carbono. Então, eu acabo juntando todas as contaminações, eu faço um bolo, né? Então, eu poluo tanto, mando tanto, né? Então, a tendência é o quê? Eu diminuir isso. Então, igual o Roberico fez lá mensalmente, né? Em vez de quando ele faz lá as relações, essa planilha que você vai fazer do aspecto impacto, você vai tentar reduzir, né? Então, as empilhadeiras, porque ela é por hora, né? Então, quantas horas eu usei, quanto que eu poluí de meio ambiente, por aí vai. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, galera, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, encerro aqui a gravação.